Eu estive com uma pessoa no dia de ontem, e ela compartilhou algo lindo comigo, algo lindo. E ela está aqui na reunião como testemunho do que eu estou falando. Ela tem um parceiro, em que esse parceiro, em um determinado momento, virou para ele e falou assim, orar lá na igreja não vai pagar tuas contas não, viu? Ir lá na igreja na madrugada, ficar acordado até tarde orando, não vai resolver nada não, viu? E olha a resposta sábia que essa pessoa deu. Tudo bem, respeito, mas as minhas orações, o meu posicionamento, tocou em corações como o seu, que fez com que você investisse 100 mil reais na minha empresa. Eu confesso que este ano tem sido um ano muito especial para mim. Não simplesmente por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, mas sim pelo privilégio de acompanhar tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas. Eu confesso que em vários momentos, Deus tem me deixado assim, de boca aberta, chocado, no bom sentido da palavra. Deus tem me surpreendido. Eu tenho presenciado, não uma, não duas, mas inúmeras situações, que me surpreenderam de uma tal forma, que o tempo todo eu penso que eu conheci a glória do Senhor, e Ele vem e a revela de uma forma diferente. E aí quando eu penso que, caramba, vi coisas tão grandiosas, Ele vem e faz algo além. Eu acredito que uma das maiores batalhas, um dos maiores desafios do ser humano, é conseguir separar a fé daquilo que nós vemos. Está escrito que a fé vem do ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que a incredulidade, por sua vez, muitas vezes ela é decorrente daquele que é o nosso foco no momento. O ser humano, ele tem uma tendência a ter uma visão muito limitada, muito fechada do cenário atual que ele está vivendo. Eu entendi, e quanto mais eu medito, quanto mais eu oro, e quanto mais eu vivo, só fica mais claro para mim a cada dia que passa, que o poder de Deus não está limitado aos lugares que o meu pensamento consegue alcançar. É muito natural o homem buscar na sua mente uma possível saída para aquilo que eu estou vivendo agora. É muito comum nós conjecturarmos alguns pensamentos de que, se for por aqui, as coisas vão mudar. Se Deus trabalhar dessa forma, daquela forma, as coisas vão mudar. Mas nem sempre nós vamos conseguir atribuir um determinado pensamento a uma mudança na nossa realidade. Existirão momentos que literalmente nós vamos estar cercados de uma tal forma, que nós vamos dizer aquela expressão tão famosa, tão conhecida: são 4 palavras, fui contar para não falar besteira. Repita comigo, por favor. Só Deus na
Só Deus na causa. É um desafio muito grande quando nós nos vemos cercados de uma tal forma em que você não consiga ver uma saída. Por isso, se você tiver aonde anotar, anote a seguinte frase: Deus é a saída para toda situação sem saída. Deus é a saída para todo e qualquer tipo de situação sem saída. Não existe, por maior que seja o seu desafio, a sua batalha, não existe um desafio, um problema maior do que o próprio Deus. Em outras palavras, não existe nada que Deus não possa fazer. Quando José, ele faleceu, quando ele morreu, no livro de Gênesis diz que um novo faraó assumiu o poder. E esse faraó, ele não conhecia absolutamente nada a respeito de José. O povo hebreu foi crescendo, foi se multiplicando. Em algum momento, o faraó, ele começou a se sentir intimidado. Pessoas que se sentem intimidadas têm uma tendência a trabalhar para intimidar. Como ele se sentiu intimidado, ele teve medo daquele povo numeroso, poderoso, se unir e de certa forma ele ser prejudicado em algum momento. O que ele instituiu? Escravidão. Trabalhos forçados, trabalho escravo, um jugo de opressão muito alto, muito grande. Durante 400 anos, esse povo viveu a mesma realidade. Gente, já é triste você passar por 4 semanas enfrentando o mesmo problema. É ruim quando você tem que passar 4 meses lutando a mesma batalha. 4 anos então nem se fala. 40 anos, nós estamos falando de mais ou menos a metade de uma vida. 400 anos, nós estamos falando de 4 gerações. Você passa, o seu filho passa, o seu neto passa e o bisneto passa. Depois de tanto tempo vivendo a mesma realidade, chegou um momento em que o Senhor levantou alguém para colocar um ponto final naquele jugo de opressão. Êxodo 6, a partir do versículo 6. Portanto, diga a Israel: eu sou o Senhor e vou libertá-los das cargas e da escravidão do Egito. Vou fazer este livramento com o meu grande poder e com grandes manifestações de julgamento. Eu os farei meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vai tirar meu povo do Egito. O meu povo, vamos juntos, repita isso comigo por favor. O meu povo estará livre dos abusos dos egípcios. Uau! Incrível! O que seria uma boa notícia para quem está enfermo? Você será curado. O que seria uma boa notícia para quem está endividado? As suas dívidas serão pagas e Deus vai restituir. O que seria uma boa notícia para quem está lutando pela sua família, ou pelo seu casamento, ou pela vida dos seus filhos? Deus está confirmando as suas ações. Você vai viver uma grande restauração. Quando você recebe uma notícia como essa, qual que é o sentimento que vai aflorar dentro de você? Qual que é? Alegria, realização, é aquela vontade de dar um grito, é aquela vontade de extravasar. Agora é o meu momento.
Em tese, era para ter acontecido isso aqui com esse povo. Mas não aconteceu. Olha o que diz aqui no versículo 9. Moisés falou tudo isso aos israelitas, mas eles não acreditaram nele, porque estavam muito desanimados e porque a escravidão era muito cruel. Já não existia força, não existia ânimo, não existia esperança. Depois de 400 anos, esperando algo, mas não vendo nada mudar, depois de 400 anos, vendo o mesmo cenário, este povo permitiu que o desânimo entrasse. E o que era para ser um motivo de grande alegria, de grande festa, para eles foi mais ou menos assim: ah, é? Legal isso aí que você está falando. Como muitas pessoas, depois de tantas frustrações, na vida sentimental, por exemplo, tentaram com uma pessoa, deu errado, tentaram com outra, deu errado, chega um momento que ela desiste de tentar. Aí chega alguém e diz: ó, conheci um brotinho que é a tua cara. Linguajar de velho, né? Do tempo do meu avô. E para a pessoa é mais ou menos assim: esse filme aí, já conheci, não acredito. Mas o Senhor fez. O Senhor mudou. O Senhor libertou. Literalmente, repita isso comigo por favor: o que era impossível, aconteceu. Mesmo que no início eles não acreditaram, aconteceu. E por que eles tiveram tanta dificuldade em acreditar naquele momento? Eles não tinham liberdade para ir e vir, eles não podiam sair do Egito. Não existia uma rota de fuga. Eles não conseguiram por muito tempo enxergar um escape. Em outra oportunidade, quando Moisés pediu para que Faraó permitisse que aquele povo saísse do Egito, ele não deixou. Literalmente, eles estavam cercados dentro do Egito. Mas o Senhor, com teu imenso poder, quando o Senhor libera uma palavra, quando Ele dá uma ordem, acabou. Mudanças acontecem. Esse povo saiu do Egito? Saiu do Egito. E por onde? Pela porta da frente. O próprio Faraó permitiu que eles saíssem. Toda vez que eu saio de um problema, não se iluda, o problema vai lutar para te acompanhar. Todas as vezes que eu tento colocar um ponto final em alguma coisa, mesmo que eu coloque, o problema vai lutar para ir no lugar em que você estiver, porque ele não quer largar você. O mesmo Faraó que permitiu que eles saíssem, foi o Faraó que saiu correndo atrás deles. Foi o mesmo Faraó que começou uma grande perseguição. Conforme eles foram avançando, chegou um momento que o Senhor disse assim: diga ao povo que mude de rumo, vai para outra região. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Mais uma vez, eles estavam cercados pelo problema. Imagine você, Mar Vermelho na sua frente, Faraó e os egípcios atrás. Como eles não conseguiam enxergar uma saída, eles entraram no campo da murmuração. Por que fizeste isso conosco? Era melhor ter nos deixado como escravos lá dentro do Egito, do que nos trazer aqui para morrer no deserto. E começaram a falar um monte de besteira. Começaram a se precipitar tremendamente naquele momento. Por quê?
Porque eles não conseguiam enxergar uma saída. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. Sabe o que eu acho mais incrível nessa passagem? E pode reparar, de tempo em tempo eu volto a repeti-la aqui. Eles se depararam com uma situação sem saída, mas o Senhor já tinha dito: eu vou dar o livramento e vai ser hoje, vocês vão ver. Quando eles se viram naquela situação em que eles estavam prestes a perder a vida, veio a ordem: estenda as suas mãos e o mar vai ser aberto. O mar foi aberto e eles passaram, a Bíblia diz que por terra seca. Literalmente, repita comigo por favor: uma saída sobrenatural foi criada. Uma saída que não existia, uma saída que fugia do raciocínio lógico, foi criada para favorecer aquele povo. Uma saída que nem nos melhores sonhos eles poderiam imaginar. Uma saída que naquele momento eles não conseguiram enxergar a saída. Quando eles se depararam com aquela situação em que eles estavam cercados, eu acredito que muitos podem ter pensado que em algum momento Deus perdeu o controle. Mas aquela ordem teve o porquê, tinha um propósito, fazia tudo parte dos planos do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, acampem à beira-mar. Quem deu a ordem? Por que o Senhor pediu para que eles ficassem naquele lugar e não em outro lugar? Porque o Senhor tinha colocado eles do lado da porta de saída. Às vezes, o escape que você precisa está do seu lado, só não foi revelado a você, mas está mais perto do que você imagina. Muitas vezes o escape que você precisa para sanar essa determinada situação, o problema que você está enfrentando, para vencer essa batalha de uma vez por todas, parece que está longe de você, mas Deus já te colocou do lado, Ele só está esperando o momento certo para abrir essa porta e você passar em segurança. Eu confesso que isso me estremece de cima e embaixo, porque só porque eu não consigo enxergar a saída, não quer dizer que ela não exista. Em outras palavras, eu acredito de todo o meu coração que existe uma saída que já foi preparada. Deus já providenciou um escape para você vencer essa situação financeira, esse problema de saúde, esse problema familiar. Existe uma porta que está diante dos teus olhos, ela ainda só não foi aberta, mas ela está mais perto do que você imagina. E eu acho isso incrível, porque essa situação parecia ser uma situação perdida. E eu vejo Deus trabalhando dessa forma o tempo todo. Não estou falando do que está escrito, eu estou falando do que eu vejo no dia a dia. Essa semana mesmo, eu ouvi de uma pessoa que ela precisava vender 13 mil reais para conseguir sanar com alguns compromissos. Se ela não vendesse aquele determinado valor, ela não iria pagar aquelas contas. Quanto que ela vendeu? 14 mil reais. Deus supriu os 13 e tinha 1.000 para levar nós tudo para Farroupilha. Eu vi o Senhor operando milagres atrás de milagres em situações que já estavam perdidas, que humanamente falando não tinha o que pudesse ser feito, mas o Senhor providenciou o escape. Tem um caso que se a pessoa no momento certo quiser compartilhar em testemunho, ela vai compartilhar, mas eu vou falar por cima. Tem uma pessoa que recentemente ela compartilhou comigo um testemunho para uma questão judicial, processual, em que não era um caso fácil, era um caso extremamente complicado.
Eu sei porque a pessoa compartilhou comigo qual era o contexto, qual que era o centro do julgamento. Não era fácil. Era uma situação terrível, cujo resultado, se fosse negativo, poderia promover uma desgraça tremenda. E aquilo que poderia ser terrível, veio o Senhor com uma saída sobrenatural. O jogo inverteu. Eu vi pessoas recentemente com o coração muito fechado para outras pessoas. Muito fechado. Muito fechado. 100% assim, decidido a nunca mais ter contato com a pessoa. E a pessoa que me procurou para compartilhar, disse que essa pessoa chegou até ela e disse o seguinte: eu não sei o que você fez, eu não sei o quanto você orou, mas eu fui tomado de um forte desejo aqui que eu não consigo nem controlar, que eu quero ficar perto de você. Eu vi pessoas, e olha como que são as coisas, ó. Eu vi pessoas nos procurando para pedir oração, por conta de questões, momentos difíceis que essas pessoas estão passando, mas elas compartilharam conosco, não com vocês. 2 dias depois, um terceiro aleatório vira e fala assim: você conhece aquele fulano ali? Conheço. Você pode fazer o favor de abençoar a vida dele com um determinado valor? E aí eu pensar assim: Deus, você não é brincadeira mesmo não, hein? A pessoa compartilhou uma saída que ela precisava, um problema que precisava ser resolvido. Deus tocou o coração de outro, veio e providenciou o escape. Olha o que diz aqui no livro de Romanos 4, versículo 17. Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Diga isso comigo, por favor. Deus cria coisas novas do nada. De novo, Deus cria coisas novas do nada. Não precisa ter um contexto, Deus cria do nada. Só porque o teu raciocínio não consegue construir uma história, não quer dizer que o Senhor não possa mudá-la. Ele cria do nada, simplesmente aparece, Ele muda, Ele mexe com pessoas, Ele coloca o desejo no coração de outros, Ele mexe com lugares, Ele muda regras, Ele muda estruturas, para que o seu povo seja favorecido. Com uma pessoa no dia de ontem, e ela compartilhou algo lindo comigo, algo lindo, e ela está aqui na reunião como testemunho do que eu estou falando. Ela tem um parceiro, em que esse parceiro, em um determinado momento, virou para ele e falou assim: ó, orar lá na igreja não vai pagar tuas contas não, viu? Ir lá na igreja na madrugada, ficar acordado até tarde orando, não vai resolver nada não, viu? E olha a resposta sábia que essa pessoa deu. Tudo bem, respeito, mas as minhas orações, o meu posicionamento, tocou em corações como o seu, que fez com que você investisse 100 mil reais na minha empresa. Como oração não serve para nada? E essas pessoas foram muito claras quando elas disseram o seguinte: nós não pedimos nada a elas, mas nós falamos com o Senhor, porque era um dinheiro que era importantíssimo para aquela oportunidade, eles precisariam, em tese não teriam. Deus providenciou um escape, Deus fez, Deus mudou. Independente da realidade, você precisa crer que Ele cria caminhos, Ele abre portas, Ele envia pessoas, Ele literalmente providencia um escape, independente da realidade. A Juliane, levanta a mão, Juliane, compartilhou outro dia conosco. Ela falou para um grupo, mas ela tinha falado comigo no particular. Ela estava pensando em uma determinada oportunidade um tempo atrás,
em pegar um dinheiro emprestado porque ela não tinha o valor. Não há de ver que ela fecha o negócio que era exatamente o valor que ela precisava. Deus providenciando o escape. Quando? Escutaram? No dia seguinte. Quem aqui gosta de futebol? Levanta as mãos, por favor. Foi uma pergunta meio retórica, eu sabia que nenhuma mulher ia levantar a mão. O Galvão Bueno, um belíssimo narrador, ele tem uma frase que ele fala assim: é teste para cardíaco. Normalmente ele usa esse tipo de colocação quando o negócio está muito emocionante. E vai por mim, tem hora que Deus trabalha com emoção que não é brincadeira, viu? Tem hora que Ele deixa chegar no limite do limite do limite, é no último dia, nos 45 do segundo tempo, é no dia que eu estou precisando, é naquela hora, quando tudo parece que não vai acontecer, vem Deus, Aí vem aquela sensação assim: ai, Senhor. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois, o que está escrito ali? Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Essa passagem dá a entender que essa mulher era uma mulher extremamente simples. Por conta do período de seca naquele tempo, porque não chovia há 3 anos e meio naquela região, essa mulher entrou em um estado desesperador. Só que mal ela sabia que Elias, repita comigo, Elias, o escape já estava a caminho. O escape, a mudança daquela realidade estava chegando até a casa dela. Se aqui diz que era a última refeição dela, é porque em algum momento ela teve mais alimento, correto? Mas quando a resposta chegou? Na última refeição. Nos 45 do segundo tempo. Elias poderia ter chegado antes? Poderia, se Deus tivesse dado a ordem antes. Ele poderia ter chegado 1 semana, 2 semanas, 1 mês antes. Ela ia ter mais comida? Teria. Mas ele chegou no último instante. E olha como são as coisas. Ela já tinha feito planos de morte. Ela já tinha aceitado que aquela seria a última refeição e ela e o filho iriam morrer. Quantos, trazendo para a empresa, para a família, não têm um pensamento como esse? Talvez esse é o meu último dia com a minha esposa, talvez esse é o último dia da minha empresa, talvez mês que vem a empresa nem exista, talvez o meu casamento nem exista, talvez as coisas nem existam mais, porque eu sei que eu estou no meu último momento e vai morrer, vai dar errado, vai se perder. Por isso que nós não podemos nos precipitar. O primeiro povo foi colocado do lado da porta, que eles teriam livramento. Esse segundo exemplo, a mudança que precisava já está a caminho. A mudança, milagres, literalmente o escape, ele pode vir por intermédio de coisas ou também pelo intermédio de pessoas. Não são poucas as vezes que eu vejo pessoas se manifestando em relação à vida de outras pessoas, e elas vêm e dizem assim: senti no Espírito, senti Deus tocando, senti Deus fazendo, simplesmente Ele colocou o desejo dentro de mim e eu quero fazer.
Então, independente da realidade que você estiver vivendo, você não pode fazer planos de morte, porque Deus tem o interesse em providenciar um escape. Ele tem uma saída para você, por mais preocupante que seja o momento, por mais difícil que seja a tua realidade, mesmo que você esteja cercado, Deus tem uma saída sobrenatural para o seu povo. Hoje eu estava me lembrando do testemunho do rapaz que estava com problema no coração. Das 4 principais válvulas do coração dele, 2 estavam 100% entupidas, 2 estavam 85% entupidas. Eu não sei nem como ele estava de pé, para começar. E aí ele vai fazer um exame, ele volta ao médico, e o médico diz assim: não sei explicar, o teu coração achou uma outra forma de funcionar. Como que se explica uma coisa dessa? Uma pessoa compartilhou conosco na reunião dos Eliakim segunda-feira, que ela tinha 3 restrições no nome, que impedia dela dar um próximo passo, que era um passo que traria uma bênção para a vida dela. E aí quando ela vai lá fazer a verificação de como estão essas restrições, consta lá no sistema, não tem nada. Desapareceu. Como se explica? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim para ela: o sobrenatural não se explica, só se vive. Então se prepare, porque Deus preparou o escape. Chegam momentos em que nós nos deparamos com situações que são assustadoras ao extremo. O que eu vou fazer? E de repente o jogo muda. Como eu vou me portar? De repente o jogo muda. O que eu vou fazer? De repente o Senhor faz. Entenda que no passado, antes de todo mundo existir, a Bíblia diz que Deus criou tudo a partir do nada, mas hoje Ele muda tudo a partir da fé. Eu preciso crer até o último minuto que Ele vai fazer, que Ele vai mudar, que Ele vai transformar, que Ele vai reverter, que Ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Compartilharam comigo essa semana que de um país, de um lugar aleatório, descobriram a existência dessa pessoa e fecharam um acordo com essa pessoa. Como se explica algumas coisas? Eu acredito de todo o coração que por mais complicada que seja a tua realidade, Deus Ele quer se levantar de uma tal forma que Ele mude a sua vida por completo. Sofonias 3, versículo 5 diz assim: e a cada novo dia Ele não falha, e a cada novo desafio Ele não falha, e a cada nova batalha Ele não falha, e a cada nova luta Ele não falha. Essa mulher, ela estava vivendo uma dor dupla, tá? Porque é ruim quando acontece conosco, mas quando envolve alguém que nós amamos junto, a dor é muito pior, é muito mais difícil. Ela estava prestes a ver a própria morte, a ver a morte do próprio filho, e depois ela morrer em seguida. Mas Deus providenciou um escape. E é exatamente essa oração que nós vamos fazer nessa noite. Que ainda dentro deste mês, Deus vai providenciar um escape, uma abertura vai ser criada diante de você, que você não esperava, uma saída, uma solução, uma mudança para aquilo que você está vivendo hoje, em nome do Senhor Jesus. Pela fé, este grande portal será aberto. Eu acredito de todo o meu coração, que Deus providenciará um escape sobrenatural para todos aqueles que crerem. A Ele. Se coloquem de pé todos, por favor. Eu poderia pegar inúmeros exemplos de situações que não tem muito cabimento racional, não tem como eu entender, mas aconteceu. Eu me lembro de uma família que, alguns meses atrás, de uma forma bem resumida,
assumiram um compromisso muito, muito alto. E tinham data para pagar um determinado valor. Esse valor dizia respeito a um valor que seria acertado em um determinado imóvel. Mas o dono do imóvel foi gente boa. Ele disse: não, pode entrar no imóvel. Quanto tempo você acredita que vai levar para sair? Aí eu não me recordo se eram 3 ou 4 meses, acho que eram 4 meses. Eles entraram, primeiro mês, nada. Segundo mês, nada. Terceiro mês, nada. Chegou na hora H, é quando o coração está mais intenso. Deus move uma pessoa da igreja aleatória e decide abençoar essa família. Eu queria lembrar o valor, eu acho que era algo em torno de uns 50 mil reais. Parece filme, não parece? Não, mas é só Deus mesmo agindo. Hoje talvez você não consiga enxergar o escape. Mas Deus tem um escape para o seu povo. Eu poderia citar como exemplo a viúva de 2 Reis. O marido dela morreu, deixando dívidas, e vieram cobrar as dívidas dessa mulher. A Bíblia diz que tudo se repete. Não vou generalizar toda a cobrança. Mas eu imagino que grande parte das cobranças não são conversas agradáveis. E dependendo do tipo de cobrança, vem com intimidação. Imagine uma mulher debaixo de uma ameaça como essa. Se você não pagar, eu vou levar teus filhos embora. Imagina como que foi aquele momento. Ela já tinha sofrido a dor de perder o marido. Ela estava prestes a perder os filhos. Ela estremeceu. Mas Eliseu foi o portal para a mudança que o Senhor colocou diante dela, para ela viver o sobrenatural. E olha, presta bastante atenção. Quando Deus toca o coração, Deus toca. Porque Eliseu deu a seguinte direção. Primeiro ele perguntou: o que você tem dentro de casa? Muitas vezes nós buscamos fora a solução que está dentro. Segunda direção que ele deu: vai a todos os seus vizinhos e pegue o quê? Vasilhas. Gente, mulheres, vocês gostam de dividir a louça de vocês? Sim ou não? Eu vou trocar, eu vou botar algo muito mais precioso para vocês. Muito mais precioso, muito mais importante. Exato! Vocês gostam de dividir a Tupperware? Ó, pegue tudo de uma mulher, só não pega a Tupperware, senão vocês estão fritos. Tupperware é sagrado. Olha isso. 45 anos de Tupperware. Vocês nunca entrem na casa da mãe dela e mexam nisso. Nunca. Agora imagina aquela mulher ter que pedir a Tupperware de todo mundo. E aí? Só que aí que está. Quando você alcança o favor do Senhor, pessoas se mobilizam para te favorecer. Todo mundo deu a Tupperware. A casa dela cheia de Tupperware. Esse negócio de Tupperware é tão incrível, que todas as vezes não vou generalizar, mas eu me recordo de algumas vezes, pessoas me abençoarem com aquilo que crente mais gosta, né, comer. E quando ela me vê de novo, ela não pergunta se eu gostei, ela pergunta: cadê a Tupperware? E aí, gostou? Aí depois vem. Só que todas as pessoas estavam dispostas a abrir mão de algo tão precioso, algo tão importante, para favorecer aquela mulher. Eu já compartilhei esse testemunho aqui outras vezes. Eu já vi
histórias como essa se repetir. Um dia uma pessoa, eu vou usar como exemplo você, Márcio. Um dia, o pastor Ertidones vira para mim e fala assim: conhece o Márcio? Conheço. Entrega esse dinheiro para o Márcio. Tá ligado? É um sinal. Tô brincando. Aí um dia o Gustavo chega em mim e fala assim: conhece o Márcio? Conheço. Entrega esse dinheiro para ele, fala que tem um anjo querendo abençoar. Aí vem a terceira pessoa, vem o Anderson e diz: você conhece o Márcio? Falei: é para entregar um dinheiro para ele? Não estou brincando. Eu presenciei, num espaço de uns 60 dias, 5, 6 pessoas diferentes abençoar a mesma pessoa. Detalhe, ninguém sabia da realidade dessa pessoa. Eu sabia. Eu sabia que a pessoa estava passando por um momento financeiro muito difícil. Eu sabia que aquela pessoa, cada centavo que estava entrando para ela, estava definindo cada situação, por exemplo, luz, água, condomínio, não sei o que, é o aluguel dali, é a comida das crianças. Uma saída sobrenatural. De onde você menos espera, literalmente Deus vem e te surpreende. Aquela mulher se viu numa situação que ela estava prestes a perder tudo, porque a partir do momento que ela perdeu o casamento, porque o marido morreu, o que teria mais importância para ela? A casa que ela tinha ou os filhos que ela tinha? Se ela perde os filhos, não ia sobrar muita coisa. Tem pessoas que talvez não estão prestes a perder a família, mas estão prestes a perder a casa. Tem pessoas que estão prestes a ser despejados. Tem pessoas que estão prestes a ser mandadas embora, a haver um rompimento de um determinado contrato que é importante para você, mas eu acredito de todo o meu coração, Deus providenciará um escape, Deus providenciará um escape, Ele vai fazer com que as suas dívidas sejam pagas, com que mudanças aconteçam. 2 ou 3 domingos atrás, vocês ouviram uma série de pessoas compartilhando uma dívida de 10 milhões que literalmente desapareceu, é o outro que tinha uma dívida de 980 milhões que ele conseguiu pagar com 4 mil reais, é a outra pessoa que tinha uma dívida de 14 mil, em que foi apresentada para ela uma proposta: se você pagar 600 reais em 3 vezes, 3 de 200, está tudo quitado, está tudo certo. Repita isso comigo, por favor. Se Deus fez na vida de alguém, Ele vai fazer na minha vida. Se Deus fez na vida de alguém, Ele vai fazer na sua vida. Salmo 37:5, deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer, confie nele de todo o coração, e Ele fará tudo o que for necessário. Não confunda piora com derrota. Muitas vezes, antes do cenário melhorar, muitas vezes ele vai dar uma piorada, mas não quer dizer que você está sendo derrotado. Antes do povo de Israel ser promovido, antes deles alcançarem a libertação, primeiro o faraó, ele literalmente impôs um trabalho mais pesado, ele colocou cargas mais difíceis de carregar, a opressão se tornou muito pior. Muitas vezes, antes da minha promoção, eu vou ver as coisas caminhando, parecendo que eu vou descer ainda mais baixo, mas chega o momento que o Senhor diz: eu estou aqui, estou te levantando e providenciando o escape que você precisa. Salmo 31:22 diz assim: impaciente eu pensei, o Senhor se esqueceu de mim. Quem já fez esse questionamento? Levanta as mãos, por favor. E o fato do Senhor deixar muitas vezes para a última hora, se torna mais difícil combater pensamentos como esse. Mas olha o que o próprio salmista diz: mas isso não era verdade, porque Ele jamais abandona aqueles que o procuram sinceramente. Deus não te abandonou. Ele não te abandonou. Preste bastante atenção. Deus não te abandonou. Repita isso comigo, por favor. Deus não me abandonou. De novo, Deus não me abandonou. Ele está comigo e vai me dar o livramento que eu preciso. Ele não te abandonou. Mas apesar de tudo isso, continuarei orando ao Senhor, e eu sei
que a hora feliz da sua resposta se aproxima. Com seus olhos fechados, eu acredito em saídas sobrenaturais. Eu acredito que se hoje você se encontra numa posição em que você está cercado, eu acredito que o Senhor vai abrir uma porta que você não estava esperando. Eu acredito que Deus vai te surpreender. Eu acredito de todo o meu coração que o que parece ser o fim vai terminar como sendo o início do momento mais glorioso da tua história de vida. Eu vi questões judiciais sendo resolvidas de uma forma que, escute o que eu estou te falando, o caso específico que eu citei hoje não era uma questão simples, era uma questão complicada, mas Deus mostrou a sua glória por intermédio dessa causa, deixando claro que Ele faz, Ele favorece, Ele honra, Ele surpreende, Ele faz com que problemas desapareçam, Ele cura os enfermos, dívidas somem, Ele restaura famílias, Ele quebranta corações, Ele faz uma grande obra na vida de todos aqueles que creem. E eu creio que Ele vai fazer isso nessa noite. Por isso eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo exatamente o que está escrito no livro de Romanos. O Senhor é o Deus que cria tudo a partir do nada. O Senhor é o Deus que cria tudo a partir do nada. O Senhor é o Deus que cria tudo a partir do nada. Eu creio, o Senhor é o Deus que cria tudo a partir do nada. O Senhor é o Deus que cria tudo a partir do nada. Mesmo que não tenha indícios de vitória, eu vou continuar a crer, eu vou continuar acreditando que o Senhor vai mudar a minha realidade. Eu vou continuar acreditando que o Senhor vai curar o meu destino. Eu vou continuar acreditando que o Senhor vai reverter o quadro em que eu estou vivendo hoje. Eu vou continuar acreditando que a minha vida vai ser mudada. Eu não sei de que jeito, mas eu vou ver o impossível. Eu não sei de que forma, mas eu vou ver o sobrenatural do Senhor se manifestar na minha vida. Aquele povo, eles estavam diante da porta, assim como eu acredito que Deus plantou você do lado da saída. A saída está perto, ela só não foi revelada, mas ela vai ser revelada. E você não vai morrer por conta deste problema, você não vai morrer por conta dessa situação, você não vai morrer por conta deste faraó, você vai passar. Existe uma porta, existe uma abertura. Deus vai providenciar o escape, Ele vai providenciar o escape, Ele vai providenciar o escape. Você não vai morrer por conta deste problema. Diga isso: o meu fim não vai acontecer agora. Eu não vou fazer planos de derrota, eu não vou fazer planos de morte, eu não vou terminar os meus dias mal, eu vou terminar com uma grande resposta, eu vou terminar com uma grande provisão. Eu acredito que o Senhor vai mudar a minha história, eu acredito que o Senhor vai curar o meu destino. Aquela mulher, ela já ia comer e iria morrer, o Senhor esperou até o último minuto, mas a provisão chegou, a providência chegou, o escape chegou. Assim como eu acredito que Ele vai fazer o mesmo com muitos, eu acredito que ainda dentro deste mês você vai receber uma boa notícia. Eu acredito que ainda dentro deste mês você vai ser justificado, uma glória maior vai ser revelada na tua vida. Eu acredito que dentro deste mês você vai ver o impossível acontecer, você vai viver o sobrenatural da parte do Senhor. Eu creio, e viravoltas incríveis vão acontecer na tua vida. Nós vamos orar de uma forma muito específica. Eu quero que levante as mãos quem tem uma questão profissional ou financeira que precisa ser resolvida. Por exemplo, se você entrou em um emaranhado de dívidas, são dívidas atrás de dívidas, e você não consegue ver uma saída para estes problemas, você vai levantar a sua mão. Se porventura você ainda não conseguiu bater a determinada meta que você precisa bater, você vai levantar a sua mão. Se porventura existe uma pendência, uma situação que você deu um determinado passo de fé e está chegando o tempo de pagar, mas você ainda não tem o dinheiro, você vai levantar a tua mão. Se você está prestes a perder a tua casa, se tem contas atrasadas, se tem alguma coisa nesse sentido acontecendo na tua vida, você vai levantar as tuas mãos e eu vou pedir para que os obreiros se dirijam até o lugar em que você estiver. Então levante as mãos, você que precisa de concordância por uma questão profissional financeira, e comece a declarar sobre a vida deles. Deus vai providenciar um escape, Deus vai providenciar um escape, Deus vai providenciar o escape. Você não vai morrer
morrer por conta desses problemas financeiros. A tua vida, você não vai terminar este semestre com essa pendência. Não. Por mais complicado que seja, por mais difícil que seja, Deus vai abrir uma porta que vai te favorecer, uma porta que vai mudar a tua história. O teu final não é o fechamento da tua empresa, o teu final não é perder a tua casa, o teu final não é ver tudo aquilo que entra na tua conta sendo tomado pelo banco por conta das dívidas, por conta dos empréstimos, por conta do nome sujo. Não, mudanças vão acontecer. Senhor vai providenciando o escape, Senhor vai providenciando o escape, vai mudando essa realidade, Senhor vai mudando essa realidade. Eu creio no teu poder, eu creio no teu agir. Nada pode impedir o Senhor de salvar, nada pode impedir o Senhor de salvar. Então vai mudando essa realidade, essas dívidas vão desaparecer. Eu declaro pela fé, dívidas desapareçam, dívidas desapareçam, dívidas desapareçam, dívidas desapareçam. Problema financeiro, você vai regredir até desaparecer, não vai sobrar absolutamente nada. Essas metas que não foram batidas, eu quero declarar pela fé, elas serão batidas. Basta uma palavra, é um cliente que o Senhor enviar e mudanças vão acontecer. O cenário vai ser transformado, a vida dela será mudada. Então mude essa realidade, mude essa realidade. Declare, você não vai terminar mal por conta deste problema, essas dívidas, essa dificuldade financeira, a tua empresa travada, bloqueada, amarrada. Este não é o teu final. Saídas sobrenaturais, eu creio nisso. Declare, fale, meu Deus, eu quero uma saída sobrenatural, eu quero uma saída sobrenatural, eu preciso de uma saída sobrenatural, eu dependo disso, em nome do Senhor Jesus. Isso. Preste bastante atenção para vocês que estão passando por problemas financeiros ou precisam de uma resposta. Quando Deus age, até aquilo que tinha tudo para terminar mal, Deus dá um desfecho diferente. Preste bastante atenção, porque esse testemunho foi compartilhado comigo essa semana e é algo muito forte. Uma pessoa me procurou para dizer, ela trabalha no ramo de imóveis. Uma pessoa manifestou interesse em comprar uma determinada casa. Ela levou a proposta. Quando ela levou no valor errado. A parte que queria comprar tinha dado ok, mas para um determinado valor. Quando ela foi conversar com o dono do imóvel, o dono do imóvel falou assim: caramba, esse não é o valor, é 500, 600 mil a mais do que você passou. E essa pessoa precisava desse dinheiro, ela precisava dessa definição. Pessoas deixam de comprar por conta de 500, 600 mil? Óbvio, olha o tamanho da diferença. 500, 600 mil é um outro imóvel. Nós estamos falando, se dividir no meio, são dois imóveis muito bons. Para resumir, conversa daqui, conversa dali, conversa daqui, a pessoa já tinha falado que não iria ficar, no final ela ficou pagando muito mais do que ela falou que iria pagar lá atrás. Deu certo, o negócio saiu. Mesmo com a falha humana, Deus estava tão interessado em abençoar, que Ele confirmou, Ele concretizou o negócio do mesmo jeito. Segunda-feira vocês ouviram aquela mulher falar, que durante um tempo na empresa dela, ela estava à frente de 40 clientes, ela faturava X, a empresa mudou as regras, ela ficou com 3 clientes, ela faturava 10 vezes mais do que com os 40, a empresa mudou a regra de novo, ela ficou com um cliente ela faturava 100 vezes mais do que com os 40, é um negócio, é um cliente, é um acordo. Uma pessoa, depois do culto das 9 horas da manhã, pediu para compartilhar algo comigo, e disse que os meses estavam se passando, e aquilo que ela tinha conseguido fechar, que sustentou ela até aquele momento, estava chegando no limite. A preocupação chegou.
de repente aparece um negócio de onde ela menos espera e define mais 3, 4 meses da vida dela. Quando Deus faz, Ele realmente faz, Ele providencia o escape. Para aqueles que estão lutando por alguma questão familiar, seja em relação a filhos, em relação a casamento, quer acertar sentimentalmente, mas você está vendo que o negócio está travado, o negócio está difícil. Se você está lutando pela tua família, a tua família entrou numa crise, num momento extremamente complicado. Se você está vendo os seus filhos se perderem, se alguma coisa está acontecendo na sua família, eu gostaria que você levantasse as mãos. Você que precisa de uma definição nessa área, e os obreiros vão até vocês. Levante as suas mãos, quem precisa, eles vão orar com vocês. E eu quero declarar neste momento: Deus, quebrante o coração de quem for necessário, mude essa realidade por completo. Meu Deus, não vai permanecer da mesma forma. Meu Deus, eu acredito de todo o meu coração, essa família, ela não vai acabar dessa forma, essa família não vai terminar desse jeito. Meu Deus, não importa o quanto o coração pode estar rígido, a tua palavra diz que o Senhor muda todo e qualquer coração, o Senhor transforma toda e qualquer história. Não importa qual é a complicação, não importa qual é a dificuldade, eles não vão perder essa batalha. Meu Deus, eu peço, providencie o escape, faça uma grande obra, favoreça o teu povo, justifica o teu povo. Meu Deus, eles não vão terminar mal, o casamento não vai terminar mal, este povo não vai perder os filhos para o mundo, para o mal. Não, Senhor, eu creio numa reviravolta incrível, eu creio numa grande transformação, eu creio que o Senhor vai surpreender, eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra, eu creio que o Senhor vai justificar. Eu acredito, Senhor, não vai terminar como derrota, vai terminar como uma grande vitória. Eu acredito que o Senhor faz o impossível, o sobrenatural acontecer. Eu acredito em uma grande transformação. Faça, Senhor, o que somente o Senhor tem poder para realizar, em nome do Senhor Jesus. Isso. Para aqueles que estão passando por algum problema de saúde, ou estão lutando uma batalha por alguém que você ama, que está passando por um problema de saúde, eu vou pedir que você levante as suas mãos, e o batalhão da cura vai até você. Eles vão orar com você, eles vão profetizar a cura, milagres acontecendo. Se diante dos olhos da medicina, você enfrenta uma realidade que não tem cura, que não tem o que possa ser feito, eu declaro, a partir de hoje, tudo vai ser mudado. Senhor, eu quero declarar, essa enfermidade vai desaparecer, essa enfermidade vai desaparecer, essa enfermidade, ela vai desaparecer. O teu povo não vai terminar mal, eles não vão terminar derrotados por essa enfermidade. Eu quero declarar, sejam curados, aonde essa enfermidade estiver. Meu Deus, eu peço, vai passando com teu sangue, do alto da cabeça, a planta dos pés deste povo, vai passando com teu sangue. Eu quero declarar pela fé, essa enfermidade, ela não vai prevalecer, ela não vai continuar aí não é o lugar dela. Se por muito tempo ela teve poder, influência, ela teve autonomia, ela teve autoridade sobre a saúde do teu povo, eu declaro pela fé, ela vai desaparecer. Este problema de saúde, ele não vai prevalecer. O sobrenatural vai acontecer, milagres vão acontecer, portas vão se abrir, em nome de Jesus. Para aqueles que têm sonhos, desejos, projetos e querem e acreditam que vão viver uma glória maior ainda dentro deste ano, você que tem um sonho, o desejo da compra da tua casa própria, da abertura da tua empresa, você que tem o desejo de constituir família, levante as suas mãos, e pela última vez nessa noite, eu vou dar a oportunidade para que os obreiros concordem com as suas vitórias, e eu não sei de que forma, mas pessoas serão enviadas para te favorecer, pessoas que vão facilitar a materialização dos seus sonhos e projetos. Senhor, mexa com quem for necessário, mexa com quem for preciso, mas favoreça este povo, honra este povo, justifica este povo. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor tem grandes planos preparados, e eu declaro que aquilo que hoje está no papel vai se transformar em um grande testemunho na vida do teu povo. Hoje, tudo aquilo que está tão distante vai ser trazido para perto, e milagres vão acontecer.
você. Esta é a hora, este é o momento. É um portal de vitórias, é um portal de bênçãos, é um portal de promoções. Eu acredito, Senhor, que o Senhor vai fazer, meu Deus, uma grande obra. Eu creio que o teu povo vai terminar por cabeça, por cima, terminarão honradas. Essas portas que estiveram travadas, fechadas por muito tempo, serão escancaradas, serão abertas em nome do Senhor Jesus. Lembre-se disso. Deus é a saída para toda situação sem saída. Olha como que são as coisas. Preste atenção aqui um instante, por favor. Não lembro exatamente qual foi a data, mas depois de uma das nossas reuniões, uma pessoa me parou ali no corredor, do lado do bebedouro, e ela estava com um guardanapo nas mãos. E aí ela me deu um sinal, falou: o senhor pode vir aqui um minutinho? Falei: claro. E a pessoa começou a desembrulhar o guardanapo. Tinham 2 pedras dentro daquele guardanapo. Uma delas um pouquinho menor, mas a outra, sabe a parte de baixo da caneta? Onde fica aquela tampinha, dependendo da cor, azul, vermelha? A outra pedra era quase daquele tamanho. Esse rapaz veio falar que ele estava sofrendo com as pedras no rim. Ele não sabia há quanto tempo. E tem alguns medicamentos que você toma que abrem um pouco o canal da urina para conseguir sair. Ele tinha tomado de tudo, nada tinha resolvido. E ele falou que ele se queixava de uma dor que ele se contorcia. Ele começou, não é o caminho, mas ele pensava 2 vezes em beber líquido, porque muitas vezes, ou todas as vezes, o que ele sentia de dor era tão desconfortável, que ele não conseguia resistir. E aí, no meio do culto, na hora da oração, realmente eu vi ele saindo da igreja. Ele entrou no banheiro, e ele já com aquela sensação, a dor vai voltar. Ele falou que ele começou a urinar, e não sentiu nada, nada. Aí ele olha para o vaso, as pedras simplesmente escorregaram. O que é difícil para você hoje? Qual é a situação sem saída que você está enfrentando? Qual é a sua dificuldade? Perceba que eu estou tentando trazer uma variedade de testemunhos, porque a mente da gente é tão limitada muitas vezes, tão fechada, que enquanto não vem algo talvez parecido com aquilo que eu vivi, eu continuo acreditando que naquelas situações acontece, na minha ainda não. Olha um outro testemunho. Uma pessoa estava desesperada, porque eu não sei quantas contas dos aluguéis ela tinha deixado passar, não conseguiu pagar. Ela literalmente já foi convidada a se retirar, de uma forma não muito boa, muito agressiva. Ela não tinha onde ficar. Ela não tinha onde ficar. Do nada, uma pessoa que ela não tem nem o hábito de conversar, chega nela e fala assim: cara, estou precisando de uma definição. Tem uma casa para alugar. A pessoa já fez assim. Aí ele falou: no valor tal, mas eu não encontro ninguém para alugar, e é na região tal.
O que a pessoa tinha compartilhado comigo é que ela conseguiria pagar a casa até aquele determinado valor e ela estava procurando naquela região. Que região e valor? A que a pessoa tinha. Qual é o impossível? O que te cerca hoje? Deus faz. Eclesiastes diz: tudo o que aconteceu, acontecerá de novo. Tudo se repete. Se aconteceu alguma vez, vai acontecer de novo. Vai acontecer na tua vida, vai acontecer no teu casamento, vai acontecer na tua empresa, vai acontecer na tua saúde. Eu acredito que o Senhor vai te surpreender. Eu acredito que Ele vai providenciar o escape que você precisa. Eu acredito que grandes portas serão abertas. Levante as suas mãos. Eu declaro que de hoje em diante, tudo que não estava caminhando, vai caminhar. De onde você menos espera, Deus vai te favorecer. Hoje você chora pela dor, mas você vai chorar de alegria, porque de alguma forma, eu acredito que ainda nessa noite, o Senhor está definindo com várias situações. Eu declaro pela fé, o que não deu certo uma vida toda, a partir de agora vai dar. O que não tinha fluído uma vida toda, a partir de agora vai fluir. Tudo vai caminhar. Eu abençoo a tua vida. Eu creio que ainda dentro deste mês, de hoje até domingo, você vai ser honrado de alguma forma, e no segundo semestre você vai viver o auge da tua vida. Que você viva não mais a vida que você tem vivido, mas que você viva a vida que um dia você sonhou. Que você veja a materialização de sonhos, projetos, que você seja curado, liberto, transformado, que você prospere, cresça, expanda de todas as formas possíveis, que você seja justificado. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus. Meu Deus, eu creio que hoje o Senhor providenciou o escape que eu preciso, e a partir de agora, tudo vai caminhar, de novo, vai caminhar, eu creio, em nome do Senhor Jesus.